medo maior realmente é do sofrimento. E esse sofrimento hoje em dia está muito ligado à solidão. E essa solidão hoje em dia está muito ligada a um egoísmo. A gente não consegue se dar. Será que nós não temos consciência de que nenhum esclarecimento que a ciência nos dá, ele satisfaz, porque existe algo sempre desconhecido que nos amedronta? Quando a gente tem aquelas depressões longas que quase perde a vida, eu cheguei a um momento que eu vi que entre perder a vida e fazer da vida uma experiência já sem medo, porque tudo estava perdido, foi aí que eu me atirei em recuperá-la e viver realmente sem medo, sem mais tantos medos, né? E é assim que eu tenho percorrido e tem sido um caminho muito feliz. O medo é um sentimento que permanentemente acompanha o homem através da história. Para se proteger do medo, o homem busca na religião e na ciência maneiras de explicar e controlar o desconhecido. O filósofo Oswaldo Jacóia Júnior analisa o sentimento do medo em diferentes épocas e nos mostra que ele pode ser entendido também como um convite à coragem. E eu pretendo mostrar, a partir de alguns recursos que eu encontro na história da filosofia, elementos que nos permitam refletir sobre o problema do medo e suas razões, mas que nos permitam também vincular o tema do medo ao tema da coragem. E a minha primeira referência é a um filósofo, podemos chamá-lo contemporâneo, cuja influência, especialmente no Brasil, é particularmente grande, a saber, o fundador do positivismo clássico, Augusto Comte, cujo lema filosófico principal, ordem e progresso, fornece também o lema do nosso próprio pavilhão nacional. Talvez um dos temas filosóficos que tenha tido maior fortuna crítica ao longo da história moderna e contemporânea, a célebre Lei dos Três Estados, formulada por Augusto Comte, de acordo com a qual a humanidade experimenta, produz ou conhece ao longo do seu desenvolvimento histórico e cultural três grandes sistemas de pensamento, três grandes métodos que Comte, por vezes, chama também de filosofias. Três grandes filosofias ou três grandes sistemas que corresponderiam, respectivamente, à infância, à juventude e à maturidade do gênero humano considerado como um conjunto, ou seja, a infância, a juventude e a maturidade da espécie humana, do conjunto do gênero humano. Esses três grandes sistemas seriam o sistema teológico inicial, o sistema metafísico subsequente e, por fim, o sistema científico. De tal maneira que a história do desenvolvimento, tanto social quanto intelectual e moral da humanidade, seria marcada por essa lei, uma lei de sucessão destes três grandes sistemas, o sistema teológico, o sistema metafísico e o sistema científico ou sistema positivo. Então, esses sistemas, essas filosofias, como chama Augusto Comte, são sistemas globais de interpretação do universo. Ou seja, são visões de mundo que nos oferecem uma totalidade explicativa para a existência do universo e a existência do homem no universo. E aquilo que Comte reconhecia como a lei, a legalidade do desenvolvimento espiritual da humanidade, é repetido em todos e cada um dos indivíduos humanos. Ou seja, existe uma espécie de perfeita isonomia, um paralelismo absolutamente isonômico entre o desenvolvimento intelectual do indivíduo e o desenvolvimento intelectual da espécie. Ou seja, a ontogênese, a história individual,
reproduz a filogênese, isto é, a história do gênero humano. De tal maneira que cada um de nós é, na infância, religioso, na juventude, metafísico e, quando, enfim, amadurecido, científico. Mas por que Comte julga que a infância é necessariamente religioso-teológica? Porque a primeira explicação global do universo e do ser humano no universo tem necessariamente que partir da única forma de causalidade que a humanidade primitiva conhece, ou seja, a causalidade da nossa própria vontade. Nós sabemos que as nossas ações dependem da nossa vontade, de tal maneira que nós temos a experiência direta da causalidade da nossa vontade. Ora, como esta é a única forma de causalidade conhecida pelo homem no início da sua trajetória existencial, então ele nada mais faz do que projetar essa forma de causalidade sobre o conjunto da natureza e interpretar todos os fenômenos da natureza como se esses fenômenos fossem dependentes da vontade de entidades superpoderosas, os assim chamados deuses. De tal maneira, então, que os sistemas religiosos teológicos, em última instância, são formas por meio das quais o homem, em seu estágio inicial de desenvolvimento, explica não somente a existência, mas o modo de funcionamento dos fenômenos da natureza, pondo-os sob a dependência da vontade arbitrária dos deuses ou de Deus. E as diversas formas de magia, assim como a origem mais primitiva da prece, consiste justamente na vantagem incomparável que ela oferece à humanidade nascente, que é poder fazer contrato com os deuses, com os senhores destas vontades superpoderosas, de cujo arbítrio depende o curso da natureza. Por que isso? Porque o homem é um animal naturalmente propenso à especulação? Não. Porque o homem é um animal com medo, com carências, com indigências que estão ancoradas tanto na sua condição fisiológica quanto na sua condição psicológica. Então, por que o homem é um ser de necessidade e um ser de carência? Porque ele se encontra em uma situação de exposição e abandono perante uma natureza infinitamente mais forte do que a dele, ou seja, dizendo em outras palavras, porque o homem teme as forças da natureza, teme os outros homens e teme os animais, ele então projeta sobre o mundo um esquema explicativo que ele conhece a partir de si mesmo, ou seja, a partir da causalidade da sua própria vontade, e através disso ele consegue então dominar as forças da natureza, dispô-las ao seu favor. Ou seja, portanto, o que nós temos como razão de ser do primeiro sistema global de interpretação do mundo é uma necessidade prática de fuga do medo e de fuga da dor. E justamente a necessidade de fugir do medo e de fugir da dor se torna inventiva no homem a ponto dele inventar, então, um sistema absolutamente coerente e exaustivo de cosmovisão. Também para o filósofo David Hume, o medo está na origem da religião. A religião surgiu principalmente do medo dos acontecimentos futuros. As convulsões da natureza, as catástrofes, os pródigos e os milagres imprimem no homem os mais fortes sentimentos religiosos. As causas destes acontecimentos aparecem mais distanciadas do que nunca de todo conhecimento e de toda explicação. O progresso da humanidade é a passagem
paulatina, progressiva, de uma concepção religioso-teológica da natureza, substituída aos poucos por uma concepção, agora sim, já metafísica da natureza, ou seja, aquela que não recorre mais aos deuses, mas a forças naturais absolutamente insondáveis, a potências que são não pessoais, personalizadas, mas são qualidades ocultas, como se diz em jargão metafísico, que são exatamente as forças cósmicas. E, por fim, quando a humanidade adquire o seu grau pleno de maturidade e desenvolvimento, ela então agora não mais infantilmente religiosa, não mais juvenilmente metafísica, mas ela é serena e maduramente positiva, ou seja, através da ciência o homem consegue estabelecer um grande sistema global de interpretação do mundo que o explica a partir das leis da matemática, da física, da astronomia, da química, da biologia, enfim, da sociologia, tal como Kant entendia o sistema do saber universal como o sistema da ciência. De tal maneira que, em última instância, nós podemos dizer que por detrás da ciência existe a mesma coisa que está por detrás da religião, ou seja, o medo, a fuga do sofrimento, o temor do desamparo, a necessidade de exercer um controle e um domínio sobre as potências hostis da natureza. Para Albert Einstein, a ciência não substitui a religião. A existência de um conflito insolúvel entre conhecimento e crença foi amplamente sustentada. Prevalecia entre mentes avançadas a opinião de que havia chegado a hora de substituir cada vez mais a crença pelo conhecimento. Ora, ainda que os âmbitos da religião e da ciência sejam em si claramente separados um do outro, existem entre os dois fortes relações recíprocas e dependências. A ciência sem religião é manca e a religião sem ciência é cega. Tanto o primeiro sistema de interpretação global do universo, quanto o mais refinado sistema de interpretação científica da natureza, obedece a uma mesma lógica, se vocês quiserem, e essa lógica pode ser resumida no seguinte brocardo que foi cunhado lapidarmente por Augusto Comte: saber para prever, prever para prover. Através da antecipação científica, por meio das diferentes teorias, tanto da ciência da natureza quanto das ciências formais, é possível prever, antecipar os fenômenos naturais e exercer, portanto, através disso, um controle técnico sobre a natureza, de maneira que ela possa vir a suprir as necessidades humanas. A fragilidade humana está na origem da religião e da ciência. Do medo surgiu a necessidade de entender e controlar o mundo. Como lidamos com os nossos medos? O medo do desconhecido, da solidão, da miséria, o medo da morte, de viver e até o medo de ser feliz. Somos capazes de transformar nossos medos? A aparente discordância, a aparente oposição que existe entre a situação inicial de uma humanidade frágil e a pretensão desta mesma humanidade de tomar, de dispor as forças da natureza inteiramente a seu favor. Ou seja, uma espécie de desproporção entre meios e fins. E esta foi uma tese que causou um profundo impacto por volta da segunda metade do século XIX e no século XX, ela encontra uma formulação análoga num autor em que, de início, isso causaria alguma surpresa, a saber, em Freud. Embora Freud não pense exatamente como Augusto Comte, que fala em
religião, metafísica e ciência, Freud fala em animismo, religião e ciência. No entanto, o esquema lógico é mais ou menos o mesmo, a ordem em que essa sucessão se dá é exatamente a mesma, e mais interessante, por assim dizer, a explicação do elemento motivacional é exatamente o mesmo. Nascem da mesma fonte motivacional, isto é, do medo e da necessidade de domínio das forças naturais, da necessidade de proteger-se contra as potências da natureza, contra a violência dos outros homens, contra a violência dos animais. Não é de supor que os homens foram inspirados a criar seu primeiro sistema do universo por pura curiosidade especulativa. A necessidade prática de controlar o mundo que os rodeava deve ter desempenhado seu papel. De mãos dadas com o sistema animista, existia um conjunto de instruções para obter domínio sobre os homens, os animais e as coisas. Essas instruções são chamadas de feitiçaria e magia. O animismo em si não é ainda uma religião, mas contém os fundamentos sobre os quais as religiões posteriormente foram criadas. Parece que nós podemos inscrever Nietzsche precisamente em uma linha de estrita continuidade com esta maneira de se compreender a origem da religião, a origem da moralidade e a origem da ciência. Parece, portanto, que aquilo que nós encontramos presente em Comte e em Freud, nós o encontramos do mesmo modo presente em Nietzsche. Ou seja, caberia notar que a mais remota origem de todas as formas de espiritualidade humana esteve sempre ligado ao medo e a uma busca por domínio a ser alcançado sobre o mundo e sobre si mesmo. Então, é perfeitamente possível dizer que essa é uma constante que nós encontramos nesses três autores, e nós encontramos, pelo menos em Freud e em Nietzsche, e eu ousaria dizer também em Comte, uma outra constante que é a seguinte: este domínio finalmente alcançado sobre a natureza externa e interna esteve sempre ligado tanto ao medo quanto à vontade de poder, tanto ao medo quanto à vontade de domínio, e sempre necessariamente ligado à repressão. Para que houvesse esta possibilidade de construção de um sistema global de interpretação do mundo, isto é, para que o homem deixasse de ser um bicho e se tornasse um animal simbólico, portanto, passasse de hominídeo a animal político, ele precisou tanto dominar a natureza fora dele, como internamente, em si, e para isso uma arma fundamental, talvez a mais importante, tenha sido a repressão, isto é, a inibição das suas forças pulsionais e instintivas, o deslocamento das suas metas originárias de satisfação, das metas originárias de satisfação dos impulsos. A saber, a conquista do espírito acontece em detrimento da animalidade do homem. No filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, temos uma metáfora da evolução da espécie humana e da conquista do espírito pelo homem. O nascimento da consciência salva a nossa espécie da extinção, tira o homem da pré-história e o leva para o futuro. Quando surge no homem a sua capacidade de reflexão, ele se diferencia dos outros animais. A consciência livra o homem da busca pela satisfação imediata dos seus instintos e o desperta para o sentido da sua existência. Um texto não publicado por Nietzsche, de um texto que ficou retido entre os seus fragmentos póstumos, em que ele vai falar justamente sobre o medo. O texto diz o seguinte: o que é o mal? 3 coisas. O mal é o acaso, o mal é o desconhecido, o mal é o súbito.
Como é que o homem primitivo combate o mal? Para fazer face ao inexplicável do mal em suas diversas figuras, como, por exemplo, ao sofrimento, para pacificar-se diante da virulência e da brutalidade de todas as figuras do negativo, o ser humano inventa uma explicação que atribui esta violência a um propósito e, portanto, o interpreta como se se tratasse de um merecido castigo. E com isso, pacifica-se o sofrimento, coloniza-se a brutalidade do inexplicável através de um motivo, mesmo que esse motivo seja puramente fantasioso. Ou seja, como diz o Nietzsche em uma passagem famosa, o mais insuportável não é o sofrimento, mas a falta de sentido do sofrimento, a dor da falta de sentido. Portanto, encontrar uma razão significa conjurar a falta de sentido e, portanto, aliviar o sofrimento. Razões são, portanto, um alívio. Eu acho que o medo maior realmente é do sofrimento. E esse sofrimento hoje em dia está muito ligado à solidão. E essa solidão hoje em dia está muito ligada a um egoísmo. A gente não consegue se dar. Também quero citar a questão do medo, da solidão em relação ao tédio, né? Que é muito mais o medo do tédio. Se você tem divertimento, se você tem o que fazer, se você tem amigos com que confraternizar, celebrar momentos, estar, né, saber que você tem projetos, né, você consegue eliminar um pouco do tédio e o medo desse vazio, que está também, eu acho, ligado ao tédio. Lembrando uma passagem muito ilustrativa de Schopenhauer, que dizia que a vida humana desenvolve-se num movimento pendular entre o sofrimento e o tédio. Ou seja, você sofre porque você sente falta de alguma coisa, portanto você deseja, e a vontade nunca pode, na verdade, ser satisfeita. Cada desejo é apenas o pretexto para um outro desejo, né? Cada satisfação é pura aparência, porque em seguida a fruição do objeto desejado surge uma nova carência, e se ela não surge, surge o tédio. Então é esse pêndulo que vai do sofrimento ao tédio que é o que marca o compasso da existência humana. Eu acho que essa posição do Schopenhauer tem uma atualidade e uma relevância particulares para nós, porque precisamente nós nos tornamos uma sociedade absolutamente hedonista e incapaz de viver autenticamente ou o sofrimento ou o tédio. Ou seja, nós, em primeiro lugar, sofremos terrivelmente da impossibilidade de sofrer. Ou seja, nós precisamos de passar a maior parte do nosso tempo sob o efeito entorpecente de narcóticos que aliviem em nós a possibilidade de confrontar a dimensão do nosso vazio.
mais forte você é, tanto mais corajoso e generoso você pode ser. A marca registrada da fraqueza é justamente a impossibilidade de se doar. Toda avidez compulsiva e autocentrada é sintoma de uma fraqueza estrutural. Ou seja, você, em última instância, deseja obsessivamente tudo para si porque você é muito fraco. Quem é forte, quem tem uma riqueza de sentimento de poder, pode doar-se. Quem é fraco, não. Justamente por isso, é desse sentimento de poder que nasce uma atitude de desprendimento e não uma atitude de cristalização, condensação, fechamento na perspectiva do próprio umbigo. Portanto, nos seus pequenos medos. A religião foi o lugar que o homem encontrou para se proteger do medo e se confortar da dor. Mas, para os pensadores iluministas, as crenças religiosas impediam a evolução do homem. A racionalidade deveria ocupar o lugar da religião. O filósofo Oswaldo Jacóia Júnior fala sobre as ideias do iluminismo, período em que o homem busca respostas racionais para as questões que até então eram justificadas pela fé. Eu comecei propositadamente por Kant, Freud e Nietzsche, e agora gostaria de recuar alguns séculos para trás, para apresentar a vocês uma interpretação pessoal do esclarecimento do movimento sócio-histórico-cultural conhecido como Ilustração ou as Luzes, enquanto precisamente uma agenda para o medo. Ou seja, talvez nós possamos interpretar a Ilustração como um programa de conhecimento e de ação contra o medo. Eu vou me referir aos dois extremos para mostrar como eles comungam no que diz respeito ao essencial. Eu me refiro aqui a Francis Bacon e a René Descartes. Um situado no polo empirista da ciência experimental, o outro precisamente representando o racionalismo francês. Nós estamos falando aqui no início do movimento do esclarecimento, nós estamos falando aqui no início do século XVII, Bacon já tinha claramente estabelecido a relação entre saber e poder. Ciência é vontade de poder, porque, de fato, o que importa é dominar as forças da natureza de tal maneira que, colocando a serviço do homem as forças naturais, o homem pode resolver todos os seus macro problemas de sobrevivência, e isso permitiria também construir uma sociedade com bases inteiramente racionais, da qual se pudesse expurgar todas as formas de opacidade, distorção, opressão. Então, humanização da natureza e humanização da sociedade. Seria o programa claramente formulado por Bacon. A frase, mais ou menos, é a seguinte: obedecer às leis da natureza é a melhor forma de dominá-la. Descartes faz exatamente a mesma coisa no outro extremo do espectro filosófico, ou seja, se Bacon preconiza um método empirista e experimental, Descartes parte de um racionalismo radical, mas, no fundo, diz a mesma coisa. Se nós estudarmos a matemática e a física, nós poderemos, então, empregá-las, aspas, da mesma maneira em todos os usos para os quais são próprios e, assim, nos tornar como que senhores e possuidores da natureza. Isso vale dizer que, no fundo, nós estamos sempre diante da mesma situação. Conhecimento científico não é o resultado de uma tendência natural à especulação, mas caminha para e passo com o domínio da natureza externa e interna, ou seja, entre saber e poder não há uma diferença de natureza. Isso tudo justamente para
conseguir o que há de mais valioso, a saber, para conseguir a fuga do medo. Tenha coragem para usar a tua própria razão. Este foi o lema do Iluminismo. O movimento iluminista aconteceu na Europa nos séculos 17 e 18 e celebrou a razão como a principal forma de compreender o universo. O iluminismo revolucionou a arte, a filosofia, a política e transformou toda a sociedade. Para os iluministas, o conhecimento melhora a condição do homem na Terra, liberta e traz felicidade. Kant, por sua vez, em 1783, quando já estavam maduros os frutos do esclarecimento, havia encerrado numa fórmula absolutamente sintética e precisa o espírito próprio da ilustração. Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A idade de maturidade, de emancipação do espírito humano coincide justamente com o progresso da ciência e com o progresso da técnica. Eu transito agora para um mundo contemporâneo e tomo o testemunho de Adorno e Horkheimer na sua obra famosa A Dialética do Esclarecimento. Escrevem Adorno e Horkheimer: a Terra, completamente esclarecida, brilha sob o signo do infortúnio triunfal. Ou seja, o movimento do esclarecimento acaba por se converter no contrário da sua intenção original. Uma humanidade inteiramente esclarecida não é necessariamente uma humanidade livre e emancipada, mas o que nós assistimos é justamente uma espécie de regressão do espírito e uma espécie de retorno da barbárie. Nós não podemos nos esquecer que esse texto foi escrito em 1947, quando, portanto, já se estava, digamos assim, perfeitamente informado do horror do nazismo e do stalinismo. Será que nós não temos consciência de que nenhum esclarecimento que a ciência nos dá, ele satisfaz, porque existe algo sempre desconhecido que nos amedronta. E a ciência jamais nos parece que vai conseguir suprir esse desconhecido como conhecido. Eu começo, então, por esse problema de que nós talvez nunca tenhamos, através da ciência, uma, digamos, satisfação integral, né? Uma dissipação de todo mistério, né? Uma penetração absolutamente sem deixar nenhum resíduo nos enigmas da nossa existência e da existência do mundo. Sempre vai haver alguma coisa que nós não conhecemos ainda. No fundo, no último fundamento da ilustração, do iluminismo, existe uma espécie de otimismo camuflado. E esse otimismo consiste na crença, e aí eu uso a palavra crença bem no sentido de fé mesmo, de artigo de fé, de acordo com o qual a racionalidade humana seria capaz de arrancar todos os véus, de iluminar completamente a totalidade do real. E que a racionalidade humana seria capaz de dominar não somente as forças da natureza exterior, mas também as forças da natureza interior do homem. Ora, eu penso que o desenvolvimento da história do Ocidente, desde a realização do programa da Ilustração, que começa no final do XVI e se explicita com o início do século XVII, foi uma espécie de revelação progressiva de que esse otimismo é, no fundo, um artigo de fé, de que esse otimismo não é senão uma crença. E
a demonstração de que esse otimismo é uma crença encontra-se justamente nos diversos episódios históricos de reversão desse otimismo no seu contrário, em que a humanidade descobre atônita e perplexa que não só ela não resolveu definitivamente todos os seus macro problemas, como gerou problemas incomensuravelmente maiores. Ou seja, se nós vivíamos em meados do século passado um apogeu da razão científica, portanto, uma aparência de que o programa da Ilustração estaria quase que inteiramente cumprido, por outro lado, nós temos a constatação empírica absolutamente incontornável da produção das formas mais atrozes e selvagens de barbárie que o século XX conheceu. Em verdade, temos medo. Nascemos no escuro e fomos educados para o medo, escreveu o poeta Carlos Drummond de Andrade. Mas se o medo é o sentimento que nos paralisa, ele também pode ser um chamado para a superação. Medo e coragem são duas faces da mesma moeda. O filósofo Oswaldo Jacóia Júnior fala sobre a aposta que devemos fazer na coragem. Entre os anos 30 e os anos 40, Heidegger já havia detectado na tendência dominante do desenvolvimento da ciência e da tecnologia a possibilidade da engenharia genética e, portanto, a possibilidade da produção técnica da vida humana. Não somente nós estamos em condições de dirigir planificadamente a produção industrial de seres humanos, mas nós estamos em condições teóricas e práticas de destruir a possibilidade da vida humana no planeta. E, segundo os menos otimistas, essa nossa capacidade é tal que essa destruição pode ser feita várias vezes, como se não bastasse uma só. Isso atemoriza não somente porque, de fato, o perigo é objetivo e real, mas também porque nós somos uma espécie que durante a maior parte da sua existência esteve sujeita ao medo e ao temor. Ou seja, nós somos extremamente bem treinados a temer, de tal maneira que o temor é uma das nossas forças motivacionais mais fortes. Mas justamente isto não pode ser uma razão ou um motivo para demonizar o temor. Ao contrário, porque justamente desta situação de precariedade, de desamparo, de abandono, de necessidade, de penúria do homem, que engendra nele o medo, engendra também a forma de superação desse medo através da coragem. Portanto, o caminho que nos resta é um só, a saber, inverter o temor no seu contrário e assumir corajosamente o risco da própria aventura de autocriação humana na história. Que isso causa temor? Causa. Mas só que ninguém pode representar esse papel a não ser nós mesmos. Por isso, esta relação com aquilo que constituiu desde sempre a raiz do nosso medo, a raiz da nossa impotência, a saber, a relação com o tempo. Precisamente porque o homem foi constitutivamente incapaz de assumir o tempo, a finitude, o sofrimento e a morte de uma maneira positiva, ele precisou inventar todas as formas de consolo, sejam elas religiosas ou metafísicas. Certamente se pode pensar numa agenda moderna para o medo com Nietzsche. Mas se em Nietzsche
existe certamente uma associação absolutamente indissolúvel entre a ciência e a vontade de poder, portanto, entre a ciência e a fuga do medo. Por outro lado, existe o que se poderia considerar o anverso ou o reverso desta mesma situação. E eu gostaria de introduzi-la mediante a formulação de uma pergunta. Se de fato o resultado da nossa condição existencial, tal como ela foi gerada a partir do movimento de ilustração e de esclarecimento, da emancipação do espírito humano, tanto da ignorância quanto da superstição, se nós nos tornamos hoje exatamente aquilo que Descartes havia sonhado, isso é, senhores e possuidores da natureza, a pergunta é então, bom, por que nós sentimos medo ainda? Do que é que nós temos medo? E eu acho que aquilo de que nós temos medo é precisamente daquela fera, daquela besta selvagem que habita em cada um de nós. Isto é, nós temos medo, sobretudo, em face de uma nova figura que o humano possa adquirir na história. E nós temos sobejas razões para ter medo disso. Isto é, nós tememos porque somos os animais mais longamente expostos a uma situação mítica de medo atávico. Nós pressentimos, como que por detrás da nossa própria consciência, que esta fera que habita em nós, até no mais civilizado e espiritualizado de todos os homens, é perfeitamente capaz de produzir coisas absolutamente aterradoras. O medo é o sentimento hereditário e fundamental do homem. Do medo nasceu a minha virtude, que se chama ciência. O medo dos animais bravios é esse que há mais tempo se incutiu no homem. Inclui o medo do animal que ele esconde em si, o animal interior. Esse longo e antigo medo, finalmente afinado e espiritualizado, é o que hoje em dia, creio, se chama ciência. Nós atingimos um patamar de autodeterminação com base no qual nós não podemos delegar a responsabilidade sobre aquilo que fazemos de nós mesmos a nenhuma figura de transcendência. Nós somos total e unicamente responsáveis pelo que vamos fazer de nós mesmos. Que isso possa infundir em nós medo é perfeitamente compreensível, mas que isso possa paralisar o nosso pensar e o nosso agir é exatamente aquilo que não deve acontecer. Por essa razão, a âncora, o ponto nevrálgico, a medula desta agenda nietzschiana da coragem contra o medo reside precisamente na nossa relação com o tempo e com a finitude. Nós teríamos que ser capazes de nos alçar a uma relação com o tempo que fosse tão plena e tão rica que nos permitisse desejar que todo instante vivido pudesse ter um sentido de eternidade. Ou seja, que nós tivéssemos restaurado a nossa relação com o tempo e com o passado de tal maneira que nós pudéssemos ser capazes de jamais nos arrepender de um único gesto, ato ou palavra da nossa vida. Até o próximo Café Filosófico. Para assistir às palestras na íntegra, acesse cpflcultura.com.br.